A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Na lição dessa semana estudaremos o tema A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Você que já é inscrito aqui no canal, você sabe que nós já postamos um vídeo no início dessa semana, que é uma pré-aula gravada lá em 2020, trazendo um pouco ali do contexto histórico, tanto da cidade de Éfeso, como da fundação da igreja de Éfeso. Então, caso você não tenha visto, estou deixando aqui no card, aqui do lado, você pode assistir depois este vídeo. Neste vídeo agora eu quero trazer então aqui a nossa pré-aula e também uma sugestão de dinâmica que estará alinhado aqui a um dos tópicos da nossa lição. Nosso texto principal está em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse aqui é um recorte daquela que se convencionou chamar a igreja primitiva. O resumo da nossa lição: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Na igreja primitiva, então, nós tínhamos esse equilíbrio. Doutrina dos apóstolos e também comunhão. Se você for parar para observar, isso é a base daquilo que nós chamamos de discipulado na atualidade. Para a aula dessa semana eu trago aqui algumas sugestões de leitura. Primeiramente, os versículos da leitura semanal diária que nós temos aí na lição. Em segundo lugar, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Ali você vai ter todo o contexto, o texto bíblico, você deve ter observado que é a primeira das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, a carta à igreja de Éfeso. Mas para você ter uma visão mais completa, então eu recomendo que você leia todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3, então você vai entender melhor essas cartas dentro ali do seu contexto. Todas elas estavam na mesma região, todas elas possivelmente eram pastoreadas ou haviam sido pastoreadas por João a partir da igreja de Éfeso, por isso essa é a primeira, e ele direciona então para cada uma dessas 7 cidades importantes ali da província da Ásia Menor. Então leia Apocalipse 2 e 3 para ter esse contexto. Uma terceira sugestão de leitura, livro de Atos, capítulo 18, de 18 a 28. Nesses 10 versículos nós vamos ter aqui o primeiro contato do apóstolo Paulo com a cidade de Éfeso. E ele vai deixar ali então o casal Priscila e Áquila, que haviam vindo com ele lá da Grécia. Depois, Atos 19 e 20, capítulo 19 e capítulo 20, nós vamos ver os detalhes do ministério de Paulo aqui então na cidade de Éfeso. Capítulo 18 ainda está dentro da segunda viagem de Paulo e aqui no capítulo 19 e 20 já dentro da terceira viagem missionária aqui do apóstolo Paulo. Note que Éfeso é uma das principais cidades aqui do Novo Testamento, tem referências a ela em vários escritos. Muitos personagens importantes passaram por essa cidade. Paulo, Priscila e Áquila, o eloquente pregador Apolo também é citado como tendo passado aqui, vivido em Atos. Timóteo, que foi enviado como pastor para lá por Paulo. Possivelmente o Timóteo estava lá quando recebeu as cartas que foram endereçadas a ele, que a gente viu na lição passada. O apóstolo João também viveu em Éfeso. Provavelmente foi de lá que ele escreveu, inclusive, boa parte dos seus escritos aí do Novo Testamento. E é possível que até mesmo Maria, a mãe do Senhor, também tenha vivido ali. A tradição diz que ela viveu, inclusive havia um local no século VII que era uma igreja fundada em cima daquela que teria sido a casa então de Maria na cidade de Éfeso. E se você ainda não assistiu, no começo da semana eu postei então um vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, também vai estar na descrição, com alguns detalhes aqui a respeito da cidade de Éfeso. Caso você queira assistir, vai com certeza trazer mais embasamento aí para a ministração da sua aula. Na introdução da aula, vamos mais uma vez observar os benefícios da verdadeira doutrina. Essa é uma oportunidade para você interagir com os jovens, verifique quantos lembram dos benefícios que foram vistos nas aulas anteriores, sendo que um desses benefícios, você vai relembrar com eles aqui, é a manutenção do fervor, da saúde espiritual da igreja. Então veja, a falta de doutrinas produz a mornidão espiritual. Antigamente um ditado que se falava muito dentro do pentecostalismo, dentro da Assembleia de Deus, de que a teologia esfria o crente. Nós vamos ver no decorrer dessa lição que é justamente o contrário. Então é importante você aproveitar essa sessão aqui para apresentar o assunto que vai ser trabalhado na aula, de alguma forma já tentando prender aqui a atenção do seu aluno. Mas evite gastar muito tempo na sua introdução. Eu tenho observado ao longo dos anos que muitos professores eles se perdem aqui no início da aula. Eles acabam adiantando assuntos que vão ser tratados no decorrer da aula, ou então acabam fugindo do conteúdo, fugindo do assunto, e quando se viu, lá se foi um bom tempo aqui perdido, e aí acaba que não dá tempo mesmo de você concluir a aula aqui. Então é importante que você apresente o assunto, mas já rapidamente entre no conteúdo. Nossas lições elas têm aqui um roteiro bem elaborado, que quando você segue ele à risca, ele favorece então o aprendizado dos nossos alunos.
Primeiro tópico da lição, a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Nesse primeiro tópico, professor, você pode fazer um apanhado geral aqui dos 3 subtópicos. A igreja de Éfeso, seus desafios e a sua firmeza doutrinária. Então não precisa necessariamente seguir linha por linha, né, fazer aquela exposição tópico por tópico. Você pode fazer aqui um apanhado geral. Então você pode fazer um resumo dessa igreja aqui, traçando paralelos já com a igreja da atualidade. E se você tiver a possibilidade, eu sugiro que você reproduza os mapas que nós estamos mostrando aqui, para que os alunos consigam situar a localização dessa cidade. Eu vou deixar depois o link para você baixar o PDF aqui dos slides que eu estou utilizando para a gravação desse vídeo, né, e você pode então exibir eles ali para os seus jovens. Nas próprias Bíblias, muitas vezes você tem esse recurso, né, no final da Bíblia lá, principalmente Bíblias de estudo, né, e é muito importante você trabalhar com mapas, porque a geografia bíblica, então, ela ajuda o aluno a entender melhor o contexto de algumas passagens bíblicas. Então, sempre que possível, você utilize aí mapas nas suas aulas, isso com certeza vai enriquecer a sua aula e também enriquecer o conhecimento dos seus alunos. Então, nesse primeiro tópico, no primeiro subtópico, você pode utilizar os mapas, então, e fazer esse resumo, né, de como Paulo passa ali em Atos 18, aqui na cidade de Éfeso, deixa ali Priscila e Áquila, que provavelmente continuaram a evangelização, porque quando Paulo volta na outra viagem missionária, em Atos 19, ele vai encontrar já alguns convertidos ali nessa cidade e vai ajudar eles então a receber o batismo com o Espírito Santo, e vai passar um bom tempo ali, né, conforme os irmãos podem ver ali no relato do livro de Atos. Sobre os desafios aqui do segundo tópico, você pode apontar que Éfeso era uma cidade muito movimentada, muito populosa para os padrões da época, chegou a ter mais de 250 mil moradores. E econômica e culturalmente era uma cidade muito fervilhante. Havia ali um movimentado porto, por onde passavam muitas mercadorias, e isso gerava prosperidade para a região. Ao mesmo tempo, ali coexistiam os ritos do ocultismo, conforme o livro de Atos menciona, né, muitos convertidos haviam aderido anteriormente a práticas ocultistas, né, e quando se convertiam iam lá e queimavam os seus livros. Ao mesmo tempo, o ocultismo coexistia com o culto à deusa Diana, né, o paganismo greco-romano aqui, a deusa Diana ou a deusa Ártemis, como os gregos chamavam. Nesta cidade estava o templo principal dessa deusa. Esse templo, inclusive, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No texto de Atos, que eu sugeri para os irmãos, vocês podem observar os problemas que Paulo teve com os seguidores dessa falsa deusa. Guardadas as proporções, seria algo parecido com o que acontece, por exemplo, em cidades como Aparecida do Norte, aqui no Brasil, onde há uma grande ênfase em torno do culto à chamada padroeira, né? Padroeira nacional. Então é fácil imaginar o que os cristãos enfrentaram nessa cidade, devido a toda essa influência cultural, econômica, que se refletia então aqui dentro da igreja. Nesse sentido, inclusive, é que pode ter ganhado força ali em Éfeso a doutrina dos nicolaítas, que é citada aqui. O texto de Apocalipse mostra que Jesus elogia os efésios, porque eles combateram essa seita cristã. E a gente vê também no capítulo 2, quando trata ali versículos 14 e 15, tratando da igreja de Pérgamo, né? Você vai observar que Jesus censurou os crentes de Pérgamo porque eles toleravam os nicolaítas. Nós não temos aqui uma base histórica para expor com clareza quem eram esses nicolaítas, mas de acordo com Irineu de Lyon, que é um dos pais da igreja lá do segundo século, o Irineu foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João. Irineu, teoricamente, é alguém que esteve muito próximo, né, ainda no século II aqui, muito próximo em tempo e também próximo das pessoas que conviveram com os nicolaítas. É possível que, inclusive, na época de Irineu ainda houvessem resquícios, né, desta seita, dessa heresia. E o Irineu vai dizer que a seita dos nicolaítas tinha sido fundada por Nicolau, que se você for observar o livro de Atos, você vai observar que ele é um dos 7 diáconos, aqueles que foram escolhidos ali pelos apóstolos. É citado que Nicolau, ele era um prosélito de Antioquia. Prosélito quer dizer que ele era um grego, né, um pagão, que se converteu ao judaísmo e posteriormente agora se converteu ao cristianismo a ponto de ser ungido como diácono. Então veja que era uma pessoa que tinha habilidade, podemos dizer assim, em mudar de religião. E então é possível, por esse histórico, essa pequena citação, né, é possível que Irineu, de fato, estivesse correto aqui ao mencionar que o Nicolau depois vai fundar uma seita. Ele havia sido pagão, depois se torna judeu, agora se torna cristão, e dentro do cristianismo, talvez influenciado pelo seu antigo paganismo, ele pode então ter fundado a seita dos Nicolaitas. Independente se é de fato este Nicolau ou se é um outro Nicolau, né, alguém do mesmo nome, o fato é que nesta seita a gente vai observar aqui uma espécie de antinomismo. Dentro da teologia, essa palavra de origem grega, ela significa contra a lei. Então os antinomistas ou antinomialistas são aqueles que são contra as regras.
tanto num sentido de leis cerimoniais, leis morais, né? Então, de alguma forma, a seita de Nicolau ela era um antinomismo contra as regras de pureza, de santidade. Para essa seita, não havia problema com o sincretismo com as práticas do paganismo. Fossem elas a fornicação, que era algo dentro dos rituais aqui da deusa Diana, fossem banquetes sacrificados aos ídolos, né? Para eles, a graça apagava tudo isso. Talvez até com base naquilo que Paulo escrevera, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles torciam o ensino de Paulo e praticavam o pecado regularmente. Estamos salvos, somos salvos. Quanto mais nós pecarmos, mais nós receberemos da graça de Deus, né? Então isso era a base do ensino dos nicolaítas. O culto a Diana, que era forte em Éfeso e em toda a região da Ásia Menor, ele incluía práticas sexuais pecaminosas que atentavam contra as ideias de família que a Bíblia ensina. Então era um campo fértil aqui para as ideias dos nicolaítas. Eu reforço que a Bíblia não confirma se de fato essa seita foi fundada por Nicolau, mas é uma das hipóteses então mais fortes que nós temos aqui ao longo da história da igreja. Se você já viu a nossa pré-aula aqui sobre a lição 4, você vai lembrar da dinâmica que eu sugeri lá a respeito da igreja de Tiatira. Você vai perceber que lá naquela cidade de Tiatira também haviam pessoas que pregavam algo semelhantes. Era seguida uma falsa profetisa de nome Jezabel, que ela então pregava que deveria haver essa mistura com o mundo para evitar perseguição, para evitar perder algum benefício social ou econômico, né? Então veja que era algo que estava muito forte aí na região da Ásia Menor. Mas como bem mostra o terceiro subtópico, a igreja de Éfeso, diferente de Pérgamo e Tiatira, tinha conseguido lidar com os nicolaítas e evitar esses desvios doutrinários. Isso foi digno de elogios, então, da parte do Senhor Jesus. Era de se esperar que uma igreja que teve Paulo, Timóteo e João como pastores, né, essa firmeza doutrinária. Então, esta é a parte elogiosa da igreja de Éfeso. Era uma igreja firme na doutrina, amava a doutrina, amava a boa teologia. Infelizmente, porém, na carta do Apocalipse, nós vemos que Jesus tinha algo contra os efésios. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós já tratamos aqui no canal em uma outra aula acerca do significado de amor para os gregos. Eu vou deixar na descrição aqui, inclusive, o link para você rever esse vídeo ou ver, né, caso não tenha visto. Mas, em resumo, a palavra grega para o amor exigido de nós cristãos é a palavra ágape. E ela traz a conotação aqui de um amor sacrificial. Um amor que, conforme 1 Coríntios 13, não é egoísta, não visa os seus próprios interesses. Pelo contrário, é um amor sofredor e benigno. Aparentemente, Éfeso estava distante desse ideal paulino. Eles tinham muito zelo pela doutrina, muito zelo pela apologética, e eles até mesmo tinham muitas obras, quem sabe até mesmo caridade, cuidado com o próximo, né? Porém, olha o que Paulo escreve no versículo 3 de 1 Coríntios 13. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqueles irmãos estavam fazendo o que era certo, mas haviam esquecido da verdadeira motivação. Dentro da filosofia, nós podemos dizer que eles faziam o que era certo por uma questão de ética, de moralidade, mas não estavam aqui movidos então por amor genuíno. Na filosofia a gente vai ver isso. O ethos, né, a ética, o modo de se comportar. Você pode aprender a se comportar. Você talvez não gostaria de fazer aquilo, mas para você evitar sofrer a punição, para você não sofrer um afastamento social, né, as pessoas não gostarem de você, você faz aquilo que é certo, você faz aquilo que a sociedade exige, mas você não faz aquilo porque você quer fazer aquilo, porque você ama fazer aquilo. Então é possível, filosoficamente falando, você ser uma boa pessoa, um bom cidadão, mesmo que você não goste de ser e você não ame fazer aquilo que você tem feito. Então aqueles irmãos, eles estavam fazendo o que era certo, mas eles tinham esquecido da verdadeira motivação. Então, professor, aproveite esse tópico para enfatizar a importância do amor pelo Senhor como base para as nossas atitudes. A gente vive hoje uma era de muito ativismo, muitos eventos, muitas programações, muitas reuniões, cultos, estudos, porém muitas vezes podemos acabar ligando o piloto automático e entrar numa vida de hipocrisia. Será que é possível fazer evangelismo sem amar o pecador? Será que é possível prestar um culto de adoração sem amar a Deus realmente? Fazer assistência social sem amar o próximo? Infelizmente a prática mostra que sim, né? Que é possível. A gente faz isso na moral, na ética, seguindo o ritual, mas sem esse amor envolvido. Então o resultado disso, que infelizmente tem acontecido, é uma fé fingida. Uma santidade de aparências, uma falsa religiosidade. E a Bíblia diz, sem amor é só barulho,
é um metal que soa, um sino que tine. Então nós precisamos evitar o barulho. E para fazermos isso nós precisamos então voltar ao primeiro amor, como diz aqui o nosso último subtópico do tópico 2. E voltar ao primeiro amor aqui, no sentido de que quando nos convertemos ao Senhor verdadeiramente, o nosso maior desejo é estar com Ele, é servir a Ele, é viver para a glória dEle. Isso é algo notório, né? A gente vê na prática nas nossas igrejas, né? O novo convertido e todo aquele zelo, todo aquele fervor que ele demonstra aí nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses de fé. Porém, conforme o tempo vai passando, as situações da vida vão fazendo com que a nossa comunhão com Deus vá se esfriando. Como o pastor Elias Torralbo destacou aqui no livro de apoio, é um processo silencioso e por isso muitas vezes ele é negligenciado. É uma realidade, principalmente na faixa etária que a gente atua. O jovem muitas vezes ele trabalha, estuda, namora e às vezes não consegue equilibrar a rotina dele com a questão da leitura bíblica, da oração, do jejum, da meditação na palavra. Então, quando percebe, a comunhão com Deus se reduziu àquele momento do culto, aquele momento da escola dominical, talvez, né? E muitos deles acabam nem vindo na escola dominical. E a gente, como líder, a gente está contente, às vezes, de pelo menos uma vez na semana aquele jovem está ali. Não vem para a escola dominical, mas tudo bem, afinal ele estuda a semana toda, então domingo, né, vai dormir até mais tarde, mas pelo menos domingo à noite ele vai estar ali no culto, vai estar cantando no conjunto, vai estar participando do ensaio, enfim, né, do momento de comunhão, no lanche, e para a gente está tudo bem. Só que, infelizmente, esse tipo de situação vai paulatinamente reduzindo o entusiasmo desse jovem. A palavra entusiasmo, inclusive, é uma palavra que eu gosto bastante dela, porque se tu for analisar o que significa, né, esse entusiasmo, esse en é de estar dentro, e o teos aqui, o tus vem de teos, né, então é como se fosse Deus dentro. Então, quando nós perdemos o entusiasmo, é porque Deus já não está mais dentro de nós. Então, se o entusiasmo inicial vai diminuindo, vai vir a mornidão, vai vir a frieza espiritual. Então, diferente do que se falava lá de que a teologia esfria o crente, né? Não. A teologia, ela nos ajuda a se aproximar de Deus. Estudar a Bíblia mantém o nosso primeiro amor intacto. Há algo mais importante ainda, que é a presença do Espírito Santo. Dificilmente um jovem que já recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele vai se afastar dos caminhos do Senhor ou perder o seu primeiro amor. Então, professor, concluindo esse tópico, alerte os seus jovens contra esse ciclo de resfriamento espiritual. O primeiro passo, instigue aqueles que não foram batizados a buscar o batismo. E para aqueles que, porventura, estão longe do primeiro amor, né, relembre o conselho de Jesus aos Efésios aqui, Apocalipse 2:5. Lembrar, arrepender e praticar. Esse é o caminho de volta ao primeiro amor. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, já compartilhe aí no grupo da sua igreja, nos grupos aí dos seus professores, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E também não deixe de comentar, faz um comentário aí embaixo, é muito legal poder interagir com os irmãos, saber de onde os irmãos são. Isso tudo vai fazendo com que a gente crie aqui uma comunidade, né, de estudantes da Bíblia, de estudantes da verdadeira doutrina. O tópico 3, ele traz aqui como tema: não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Esse último tópico oferece a você, professor, a oportunidade de trabalhar a questão da moderação, do equilíbrio, a temperança. Um texto que você pode citar aqui é Gálatas 5:22, que trata ali do fruto do Espírito, e você vai mostrar para o jovem então que esse equilíbrio, na forma de temperança, é um dos gomos do fruto do Espírito. No livro de apoio, o pastor Elias Torralbo também cita Eclesiastes 7:16, quando o sábio pregador trata sobre os perigos que cercam os extremos, e ele oferece dois conselhos ali. Primeiro, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Ou seja, a demasia, mesmo que seja relacionada aqui a virtudes, ela traz consigo a destruição. E o segundo conselho dele, no versículo 17, não seja demasiadamente ímpio. Porque se a virtude em excesso já vai trazer a destruição, imagine então os vícios, né? A impiedade em excesso vai levar a pessoa a morrer antes do tempo. É necessário haver aqui um equilíbrio, é necessário haver aqui uma moderação. Outro ponto que você pode destacar aqui é o contraste que a lição traz entre Corinto, que é considerada aqui uma igreja carnal, porque se desviou da doutrina, né, indo para um dos extremos, e do outro lado Éfeso, que doutrinariamente era perfeita. Então está lá no outro extremo, né, completamente anticarnal, só que não tinha amor. E aí uma frase que pode ser parafraseada aqui é essa, né, que trata das asas do pássaro. Então qual delas ele precisa quando está em pleno voo? Obviamente que ele precisa das duas. Então na vida cristã, da mesma forma, para a gente poder alçar voos altos, nós precisamos das duas asas, a asa do zelo doutrinário e a asa do amor pelo Senhor.
Uma forma bacana de trabalhar esse tópico de uma maneira prática é através de uma dinâmica que eu vou chamar de equilibrando a fé. O ideal seria usar uma dessas balanças antigas que usa aquele sistema de pesos, mas caso você não possua, uma alternativa é você criar uma espécie de gangorra, usando aqui um pedaço de madeira e um suporte, né? Então você cria aqui uma mini gangorra. Aí, antes de você fazer essa dinâmica, você pode fazer a leitura de Provérbios 4 e 27, onde diz ali que não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E aí você desafia os seus alunos a encontrar o ponto de equilíbrio. Você pode utilizar ali alguns objetos, né? Você pode levar objetos específicos para esse fim, ou pode usar livros, bíblias, né? Materiais que você tiver à disposição ali. E o desafio é o quê? É deixar esta gangorra, né? Essa balança completamente equilibrada. Então tem que analisar ali, né? Quantos livros, quantos objetos você vai colocar na esquerda, na direita, enfim, né? Então você desafia os seus alunos aí a achar esse equilíbrio aí. Pode ser em grupo, pode ser individualmente, né? Você observe aí como é que fica melhor aí dentro da sua sala. Independente do resultado, né? Se eles vão conseguir, se vai demorar, se vai ser difícil, se vai ser fácil, né? Vai estar enfatizando aqui de uma forma visual a necessidade desse equilíbrio entre o zelo e o amor. Finalizando, leia Filipenses 4 e 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então olha o conselho que Paulo dá aos filipenses. A moderação, a importância da moderação, a importância do equilíbrio. Penso que essa seja uma dinâmica bem interessante aqui para você finalizar a sua aula aí de uma forma prática, né, dando aquela animada aí no final da lição. E para concluir a aula aqui, enfatize que a igreja de Éfeso, tão bem estabelecida por Paulo lá nos anos 60, estava incorrendo aqui no erro da falta de equilíbrio e foi censurada por Jesus, então, por volta do ano 90. Então há um gap aí de 30 anos, né, entre Paulo estabelecendo a igreja e agora João alertando a eles, né, no livro de Apocalipse. No versículo 5, inclusive, Jesus alertava, né, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Aparentemente, este alerta, né, foi seguido pelos efésios aqui. Tem relatos aqui de atividade cristã nessa cidade durante boa parte aqui da sua história, né? Aos poucos a cidade foi perdendo aquela influência econômica que ela tinha, até por questões assim, alterações geológicas. O mar ali vai sendo assoreado, aquele antigo porto de Éfeso, então ele perde ali a sua importância. Dá para se dizer que o mar fugiu de Éfeso, né? Hoje você vai ver que onde estava a antiga Éfeso, né, já não tem mais praia. Então, com isso, ela perde a importância como porto, como centro econômico. No campo do cristianismo, ela seguiu importante. Ela foi sede de dois concílios ecumênicos, o concílio de 431 e o de 449, os concílios de Éfeso. Só que, infelizmente, quanto mais próximo do período medieval a igreja vai entrando, né, mais ela vai se afastando da ortodoxia. Acho que todo estudante aqui da história da igreja reconhece esse efeito, né? E Éfeso entrou nessa onda também. Então foi lá, na cidade de Éfeso, inclusive, que um dos primeiros centros de adoração ou de veneração a Maria, mãe de Jesus, foi instituído. Isso na época dos bizantinos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por agora, basta dizer que aquela geração de Efésios deve ter levado a sério o aviso de Jesus e por isso que eles sobreviveram. Então eles lembraram, se arrependeram e praticaram as primeiras obras. Já as gerações seguintes devem ter se afastado, a ponto de, se você for hoje na cidade de Éfeso, só vai ter ruínas. No século VII, um terremoto destruiu completamente a cidade de Éfeso, e quem vai hoje então na Turquia, na antiga Ásia Menor, só vai encontrar as ruínas dessa que foi uma das mais importantes cidades aí para a história do cristianismo. E você pode apontar isso como uma lição para a nossa geração, para a geração da atualidade. Que isso nos sirva de lição, né? Que nós possamos nos lembrar do primeiro amor, se arrepender da falta de zelo ou da falta de fervor, da falta de amor, que a gente possa encontrar esse equilíbrio e assim praticar de novo as primeiras obras, aquelas obras feitas com a motivação correta, aquelas obras das quais Jesus se agrada. Que Deus te ilumine na ministração dessa aula, que você tenha êxito aí em despertar os seus jovens para a necessidade desse equilíbrio, e por hoje é isso. Se você foi abençoado por esse conteúdo, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe com outros professores, e atendendo a um pedido de um dos inscritos aqui do canal, eu vou deixar na descrição do vídeo uma chave Pix, caso você queira abençoar o nosso Ministério de Ensino. E no mais é isso. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.